Boa noite, irmãos. É uma bênção poder receber o convite e estar aqui compartilhando com vocês um pouco sobre esse tema tão importante para a nossa vida, tão central dentro da nossa vida. E eu quero fazer uma caminhada hoje com vocês. E por isso, nessa nossa primeira mensagem, nós não vamos chegar a um ponto final ainda, mas a gente vai fazer a metade do caminho para que na de amanhã a gente possa concluir. Mas eu queria, antes de tudo, lembrar que esse não é um ambiente em que eu pretenda trabalhar todo um ensino sobre isso, mas levantar aqui algumas questões e deixá-las para que a gente possa desenvolver e esse pensamento, esses assuntos possam se desenvolver melhor na vida de vocês como comunidade, na vida da igreja, e a gente possa então fazer esse caminho firmado na palavra do Senhor, ao mesmo tempo firmado na fé dos antigos, firmado nos nossos símbolos de fé, e podermos conversar sobre a nossa identidade e sexualidade, fazendo isso na palavra, fazendo isso de forma sólida nos nossos símbolos de fé. Então, primeira parte da nossa palestra, que é então essa Imago Dei, a nossa identidade, eu queria iniciar pensando com você que normalmente nós temos feito o processo de aproximação para o assunto da imagem de Deus de uma forma invertida nos nossos dias. Existe uma inversão de prioridade ou de objetivo. Porque, basicamente, um pensamento existencialista e evolucionista é o pensamento no qual nós estamos deitados, no qual nós estamos descansando hoje, o pensamento no qual nós também fazemos todo o nosso caminho, na escola, no trabalho, em todos os ambientes e todos os setores da sociedade. Esse pensamento é o pensamento que tem estruturado não só as nossas relações, como os nossos raciocínios. Então, eu queria começar citando uma frase que talvez seja um ícone, algo que expressa muito sobre esse nosso pensamento. Jean-Paul Sartre, quando tentando discorrer e diferenciar sobre a nossa diferença do restante dos animais, ele afirma que o homem é o ser cujo o projeto é tornar-se Deus. O homem é o ser cujo projeto é tornar-se Deus. O mesmo autor, o mesmo pensador existencialista, humanista, usa a ideia de que, não tendo então um Deus, criador de todas as coisas, absolutamente tudo é possível para o ser humano. Absolutamente nós podemos ser e nos tornar qualquer coisa. Esse é exatamente o pensamento no qual a nossa sociedade está firmada hoje. Nós vivemos e nos desenvolvemos em uma sociedade que pensa exatamente isso. Se você assistir um desenho da Barbie, como eu já vi com minhas filhas no passado, as músicas estão lá dizendo que você pode ser o que você quiser. Se você assistir, como hoje nós estávamos lembrando de um desenho que passava na Discovery Kids, com a musiquinha do Doc, e a música dizia exatamente isso: você pode ser o que você quiser. Dostoiévski já afirmava isso.
quando não existe Deus, no pensamento humano, tudo é possível. E essa é a base de todo esse existencialismo no qual nós estamos vivendo e imersos. Tudo é possível. Absolutamente tudo se faz. Então, quando nós tratamos sobre a imagem de Deus, quando estamos tentando descobrir mais e aprender mais sobre Imago Dei, sobre essa imagem de Deus, nós estamos buscando a Deus, nós estamos tentando encontrar Deus, ou nós estamos falando sobre a imagem de Deus, tentando, na verdade, descobrir quem nós próprios somos. Quem nós somos é o segundo momento. Quando nós afirmamos que somos a imagem de Deus, o pressuposto primeiro é: existe um Deus. O primeiro raciocínio precisa ser: quem é esse Deus? Então observe, Calvino diz que quase toda a suma da sabedoria, que deve ser considerada sabedoria verdadeira e sabedoria sólida, compõe-se de duas partes. Primeiro, o conhecimento de Deus, e segundo, o conhecimento de nós mesmos. Pois, no primeiro lugar, ninguém pode olhar para si sem que volte-se imediatamente, em todos os seus sentidos e com todos eles, para Deus, o qual vive e se move. O homem jamais chega ao conhecimento puro de si mesmo, sem que antes contemple a face de Deus e dessa visão desça para a inspeção de si mesmo. De fato, quando vemos aquele que se mantinham firmes e seguros na ausência de um Deus, quando eles são tão consternados e abalados, quando Deus se manifesta a eles em sua glória, que são derrubados pelo medo da morte, ou antes, devorados e quase aniquilados, devemos então concluir que o homem nunca é suficientemente atingido e afetado pelo conhecimento da pequenez de sua humanidade, a não ser depois de que se compara com a majestade de Deus. Isaías capítulo 24, se você puder abrir sua Bíblia, versículo 23, observe como que o autor de Isaías nos revela e declara essa glória de Deus. A lua se cobrirá de vergonha e o sol ficará confuso, quando o Senhor dos exércitos reinar. Qual a grande questão então? Por que nós temos tantas questões sobre sexualidade, tantas questões sobre nossa identidade? Por que a nossa sociedade é tão dissolvida quando nós temos um Deus, temos uma revelação? Exatamente porque nós estamos imersos em uma cultura existencialista, evolucionista, cientificista, e que muitas vezes, ou na maior parte das vezes, o ensino que nós estamos recebendo dentro de nossas casas, apesar de cultuarmos a Deus, lermos a palavra de Deus, é um ensino que está se desenvolvendo com base não no pensamento cristão reformado, mas num pensamento completamente existencialista, evolucionista e cientificista. O que acontece é que nós temos nos distanciado com o tempo daquele pensamento que é o pensamento dos nossos pais, o pensamento mais antigo, o pensamento que nós herdamos, contido nos nossos símbolos de fé, contido nos registros mais antigos, porque nós temos deixado de lado aquilo que é do passado para tentar valorizar aquilo que é novo,
tendo em vista que o novo surge com base no pensamento evolucionista e cientificista, existencialista, nós começamos então a construir uma identidade de nós mesmos a partir de um nada, a partir de algo que não tem muito um início. Nós não conseguimos nos conectar na história e no tempo e no espaço, mas também caminhamos em direção a lugar nenhum. Porque esse pensamento do nada, que não tem Deus antes, é o pensamento que dá num niilismo, ou seja, nada vai dar em lugar nenhum, nós não temos um sentido para tudo isso. Há um autor, do qual eu gosto muito, e ele descreve sobre essa distância, ou esse distanciamento que nós estamos dos nossos símbolos, da nossa fé antiga, dizendo que na nossa cultura existem numerosas forças para que nós possamos desprezar o passado e para que a gente olhe para o passado como uma fonte inútil de sabedoria. Talvez a mais óbvia, abro aspas aqui então, seja o domínio da ciência na nossa cultura. Então ele diz: a ciência, pela sua própria natureza, presume que o presente é melhor do que o passado, de que o futuro será melhor que o presente, e que, de modo geral, em áreas relevantes, a ciência tornou o mundo um lugar melhor. Mas onde mora o problema? O problema é que a ciência também vem carregada de certos viés filosóficos, e nesse ponto, como o passado é melhor que o presente, e o presente e o futuro é melhor que o passado é pior que o presente, e o futuro é melhor que o presente, então a ciência vem carregada de uma narrativa que é a narrativa do progresso científico. Quem nunca olhou para o passado e olha para o hoje e pensou que seria tão melhor viver em uma época em que as pessoas morriam de diarreia? Você já pensou assim? Como eu queria viver naquele passado, há 60, 70 anos atrás, em que para curar uma diarreia era um maior trabalho. Se você observar, a ciência cooperou muito. Hoje tem sido bem mais fácil viver. Mas dentro dessa narrativa, dentro dessa realidade, está exatamente essa narrativa, a narrativa do progresso científico. E ela instila a uma crença não só de uma superioridade do presente em que nós vivemos, em relação ao passado, mas também ela instiga a cada um de nós a acreditarmos que hoje nós vivemos uma singularidade. Nós somos um povo completamente diferente de tudo que já existiu. O ser humano é diferente de tudo que já existiu. A sociedade hoje é muito melhor do que todas as outras épocas. E essa narrativa, quando diz que nós somos melhores, ela induz você, porque ela não faz a separação das características e dos aspectos em que nós somos melhores. Ela induz você a acreditar que o ser humano em si é algo melhor hoje. Por quê? Por causa do pensamento existencialista, evolucionista, cientificista, que faz com que nós acreditemos que o ser humano também está dentro dessa narrativa do progresso. Nós somos pessoas melhores. Assim, por conseguinte, o passado não tem utilidade real para abordar os problemas em questões. Tamanha é a diferença de nós para com ele. Logo, quando eu e você pensamos sobre essa mentalidade que rege o nosso mundo hoje, nós pensamos sobre sexualidade, pensar sobre identidade do ser humano é extremamente deficitário quando tratamos isso no campo da fé, quando tratamos isso no campo
de quem crer no Senhor Jesus de fato, porque dentro do mundo em que nós estamos inseridos, até mesmo nós estamos tentando desvendar os mistérios da nossa sexualidade, como se a palavra de Deus não fosse a nossa última regra, a nossa única regra de fé e de prática. E o que mexe com as nossas emoções, o que faz com que o nosso coração acredite em algumas coisas sobre nós mesmos, muitas vezes, não está firmado e baseado nos nossos símbolos de fé ou na palavra de Deus, mas está firmado e baseado nas emoções que você sente e em todas as influências da formação do pensamento que você recebeu em toda a história de sua vida, ainda que a sua vida não tenha uma história tão longa assim. Mas deixe-me dizer então uma coisa. Existem algumas coisas que simplesmente não mudam. Na história, no mundo e em toda a existência, existem coisas que não mudam. E a natureza humana é uma delas. O ser humano é o mesmo. Nós somos os mesmos. Para que a gente então possa saber quem é Deus, precisamos saber onde encontrar Deus. Não há como saber quem somos se não soubermos quem é Deus. Por isso nós estamos tratando sobre a imagem de Deus. Mas não há como saber quem é Deus se não soubermos onde encontrá-lo. Como encontramos? Como conhecemos a Ele? Para que possamos então saber a respeito de nós mesmos. Porque Ele é quem define o que somos. Porque somos suas criaturas, porque Ele nos criou. Nesse campo, então, nós entramos num aspecto que a nossa sociedade, seus professores, na sua escola, na sua faculdade, eles também trabalham para retirar isso da gente. A nossa teologia ensina que nós temos a capacidade, ou Deus nos deu a capacidade de conhecê-lo. Deus nos dotou com uma capacidade cognitiva de poder apreender e entender, conhecer a esse Deus. E a palavra nos diz que toda revelação revela exatamente a esse Deus e nós somos indesculpáveis por isso. Mas ao mesmo tempo há o aspecto da incompreensibilidade de Deus. Há coisas que nós simplesmente não vamos compreender. Então a gente precisa pontuar aqui e deixar o terreno um pouco mais fácil, claro, para que a gente compreenda. Primeiro, nós queremos entender o que somos e quem somos. Mas não há como fazermos isso sem que nós compreendamos e conheçamos aquele que nos criou. Mas ao mesmo tempo, a busca por esse que nos criou não pode ser apenas para que eu e você conheçamos a nós mesmos. Nós o buscamos e nós tentamos conhecê-lo cada vez mais para glorificar a Ele mesmo. Esse é o caminho que a palavra de Deus traz e coloca para mim e para você, para que encontrar a você mesmo não se torne o seu objetivo final. E nós vamos tratar sobre isso quando chegarmos em Gênesis capítulo 20 e pensarmos um pouco sobre os 10 mandamentos. Mas então, a partir de tudo isso que nós estamos colocando aqui, essa cognoscibilidade, esse conhecimento de Deus e a incompreensibilidade dele precisam caminhar juntas quando nós cremos na palavra de Deus como sua revelação. Então é evidente que quando falamos sobre conhecimento de Deus, a gente não pode colocar aqui como elementos matemáticos e cartesianos de que você pode então provar a existência de Deus. Ninguém está apto a demonstrar com uma certeza matemática que Deus existe. Nem pode haver uma razão que possa alcançar isso através de algum silogismo, através de uma capacidade silogística de alguém. Há um autor chamado Hermann
Huckesman, não é o Anthony Huckman, embora o sobrenome seja parecido. Ele diz que o crente que procede do princípio básico, creio em Deus, Criador de todas as coisas, não tem dificuldade nenhuma com isso aqui. Ele crê que mediante a palavra de Deus, o Logos, Deus criou todas as coisas, incluindo a capacidade perceptiva e cognitiva do homem, numa tal forma que as faculdades do homem estão em harmonia com a palavra de Deus, estão em harmonia com a vontade de Deus. Para o crente, esse argumento é plenamente convincente. Nós encerramos a questão sobre o conhecimento de Deus quando simplesmente a palavra de Deus nos diz que todas as coisas foram criadas por Ele, que tudo veio a existir por Ele. Então observe, o crente não parte de uma ideia de que Deus possa ser colocado aí como um pensamento filosófico ou ontológico, tentando provar que porque nós pensamos em algo maior do que a gente, logo isso é a prova de que Deus existe, porque nós só poderíamos pensar em alguma coisa a partir da nossa própria realidade. E se algo não existe, logo nós não poderíamos pensar nisso. Isso são viagens filosóficas. E as pessoas tentam colocar a existência de Deus dentro desse campo. É muito mais simples o que a palavra de Deus faz conosco, o que a palavra de Deus nos leva a crer. Nós não partimos da ideia de Deus, mas da fé no Deus vivo em si. Nós não partimos de um pressuposto de que os seres humanos, as religiões, todos têm alguma concepção de Deus e por isso Deus existe. Nós acreditamos que Deus existe porque a palavra de Deus e a fé que Ele nos deu em sua palavra nos diz da sua existência. Que Ele é infinito em poder, em majestade, não apenas maior do que nós, mas também infinitamente superior à própria compreensão que nós temos, por mais que a nossa capacidade compreensiva seja a mais arrojada que tenha. Nós sabemos também que nós não temos o conhecimento de Deus a partir de nós mesmos, mas que Deus, mediante o seu Espírito, através da sua palavra, é o autor desta fé que hoje nós temos, porque nem essa mesma fé nós seríamos capazes de ter. Esse conhecimento é a razão, é da razão que eu e você podemos simplesmente descansar no fato de que na soberania de Deus, nenhuma capacidade lógica que nós tenhamos pode superar o poder e a ação do Espírito de Deus em nos revelar o próprio Criador. Para a nossa fé, seria um absurdo pensar que alguém pode conhecer a Deus sem que haja a instrumentalização do Espírito Santo de Deus, a ação do Espírito Santo de Deus. Colocar a razão separado da fé, como nos nossos dias se faz, ou no campo acadêmico, filosófico se faz, como se a fé fosse uma categoria inferior à própria razão. É absurda a tentativa de encontrar Deus pelos mecanismos apenas humanos e caídos. Eu quero, avançando então, pensar um pouco sobre aquilo que a nossa confissão diz. Primeiro capítulo da nossa confissão: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria, o poder de Deus, ainda que os homens fiquem inexcusáveis, contudo, não são suficientes para dar o conhecimento de Deus e da sua vontade necessário para a salvação. Por isso, foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e
declarar à sua igreja aquela sua vontade, e depois, para melhor preservação e propagação dessa verdade, para mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne, contra a malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la, escrever toda ela. Isso torna indispensável as Escrituras Sagradas, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus a sua vontade ao povo. Você percebe para onde nós estamos caminhando? É preciso que a gente saiba quem é Deus e é preciso que a gente saiba onde encontrá-lo. Onde descobrimos e encontramos esse Deus que se revela? Porque para o mundo em que nós vivemos, aceitar a ideia de que Deus se revela, Ele se mostra a você de maneira especial, isso em si já é inaceitável. Por isso, a fé que o Senhor nos dá, de que a sua palavra é a fonte reveladora dele mesmo, para a nossa vida, para a nossa fé, para a nossa existência aqui, é isso que baseia todo o terreno por onde nós podemos caminhar, em relação àquilo que nós enxergamos e pensamos sobre nós mesmos. No credo apostólico nós afirmamos, e que cremos assim também, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. No segundo capítulo da nossa confissão, afirmamos, há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e em perfeições. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros e sem paixões. Observe, isso será fundamental para quando nós formos tratar sobre desejo, atração e santificação. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. Veja, nós estamos falando sobre um Deus que é possível ser conhecido. Nós estamos falando sobre um Deus que você precisa conhecer antes de qualquer coisa, para que você possa sequer, ou pelo menos, ventilar algo sobre sua própria identidade, sobre você mesmo. Esse Deus, o qual nós professamos, não é o Deus que a sociedade professa. Ainda que os meios científicos, ainda que os meios psicológicos, terapêuticos, ainda que toda psiquiatria possa talvez ainda assim reconhecer algum aspecto e algum lampejo da existência de Deus, este não é o Deus que eles professam. Isso faz total diferença. Um Deus que faz a sua vontade absoluta, um Deus que é eterno, que é perfeito, um Deus que comanda toda a existência, um Deus que promove todas as coisas, que nada escapa do seu poder e da sua ação. Um Deus que decreta e um Deus que usa da sua providência para fazer com que todos os seus decretos sejam estabelecidos na história geral e na nossa específica. É preciso que nós saibamos e reafirmemos ao nosso próprio coração quem é o Deus que nós cremos. Porque a nossa identidade vem se esvaindo muito mais porque nós estamos deixando a revelação plena de Deus em sua palavra do que qualquer outro aspecto que a ciência tenha tentado desenvolver e afirmar sobre a própria humanidade, sobre a nossa biologia e sobre qualquer coisa assim. No segundo parágrafo do segundo capítulo, Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida. Toda a vida. Sabe, a sua vida é de Deus. Pertence a Ele. Ele comanda, Ele controla. Sabe, o seu respirar, o seu fôlego, o que entra, o que sai, pertence a Ele. É dele. Toda a glória, toda a bondade, toda a bem-aventurança, é tudo dele. Não existe uma vida a ser vivida de fato sem Deus ou a parte de Deus.
O que o ser humano vive é apenas um lampejo do que pode ser vida, quando ele simplesmente está tentando viver a parte de Deus, porque ele está em rebelião àquele que criou todas as coisas, inclusive mantém a sua própria vida. É tentar negar aquele que nós simplesmente vivemos e nos movemos nele. Deus, em sua glória, manifesta em que tudo deriva dele, manifesta essa glória, e nós somos apenas aqueles que podem ter vida bebendo e se curvando um pouco diante dessa glória todos os dias. Ele é a única origem de todo o ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, e sobre ele tem domínio sobre todas elas, para fazer com elas e para elas e sobre elas tudo o que ele quiser. Esse é o Deus que nós cremos, pelo menos como professamos. Mas a questão é como nós temos vivido os nossos dias. Esse é o Deus revelado nas Escrituras. Esse não é o Deus do teísmo filosófico ou do deísmo filosófico, porque muitas vezes nós acreditamos nesse Deus, mas é uma crença muito mais filosófica do que bíblica. Acreditamos em Deus, professamos Ele, vivemos nos cultos, nas igrejas, nas atividades, mas é muito mais uma crença filosófica do que a crença revelada nas Escrituras. Um Deus que é sobre todas as coisas, mas talvez está muito mais para um deísmo, porque quando nós pensamos nos detalhes da nossa vida, quando nós pensamos nos detalhes das nossas emoções e nos desvirtuamentos que nossas próprias emoções têm, nós começamos a acreditar que esse Deus que nós professamos crer nele, ele talvez esteja fora do controle de tudo isso que acontece dentro de nós. Isso é deísmo. É um Deus que criou tudo, mas deixou tudo lá. Agora vocês que se viram. Isso é pura filosofia, não é Sagrada Escritura. Não é a dogmática cristã conduzindo a nossa compreensão e percepção das coisas. Eu quero continuar então, tentando pensar um pouco que nós precisamos perceber que o tempo fez a gente se distanciar das coisas mais sólidas que podem construir a nossa fé, construir o nosso pensamento e as nossas emoções. E por isso, nós até acreditamos que é possível conhecer a Deus sem que seja pelas Sagradas Escrituras. Nós vemos isso nos meios evangélicos o tempo inteiro. Afirmações sobre Deus que não estão nas Sagradas Escrituras, porque isso é fruto do existencialismo. E todo o movimento neopentecostal, tudo que nós temos visto, são influenciados desses mesmos pensamentos. A palavra de Deus não é a revelação, mas o coração do homem é muito mais o centro dessa revelação do que as Sagradas Escrituras. Quando a palavra de Deus diz, Hebreus capítulo 11, quem dele se aproxima, versículo 6, quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nós estamos afirmando, querido, quando cremos nessa palavra, de que essa fé, não como uma subjetividade ou um poder que você manipula, essa fé como estrutura do pensamento correto, essa estrutura do pensamento que vem de Deus, é por Ele e chega até Ele. Isso é a verdade, isso é a revelação de Deus. A evidência que as coisas não se veem
e a essência daquilo que se espera. A fé é capaz de entender que o mundo foi criado e formado pela palavra de Deus. Eu, você e todas as coisas. Essas coisas que são vistas não foram simplesmente feitas por um acaso. Elas foram criadas do nada, mas por Deus. Isso é verdade não apenas no sentido espiritual, isso é verdade não apenas no sentido ético, moral, mas isso é verdade também no sentido intelectual. O nosso intelecto, a nossa construção do pensamento, não pode ser feita de forma pura, sem que haja a intervenção especial do Espírito Santo de Deus. Nós não temos como conhecê-lo sem que seja pela sua palavra revelada. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível encontrá-lo e conhecê-lo. John Webster, num livro pequenininho, Santidade, diz que a teologia, esse exercício do pensamento e da razão para se desenvolver o raciocínio a respeito de Deus, a teologia é o ofício da igreja. A razão, como absolutamente tudo mais, é refeita na esfera da igreja. E a razão teológica é uma atividade da mente regenerada. A razão teológica é uma atividade da mente regenerada e voltada para o Evangelho de Jesus, que constitui a origem e a própria vocação da igreja. Eu coloco tudo isso aqui, querido, para que a gente possa então chegar ao texto de Gênesis capítulo 1. E como eu disse, eu quero colocar todo um terreno para que amanhã a gente possa entrar em questões mais específicas e tentar deixar uma coisa sólida para que a gente desenvolva, assim como nós não vamos poder fazer no tempo que temos aqui, mas a gente possa desenvolver essas conversas e esse ensino adiante. Gênesis capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Observe, o contexto em que esse texto está sendo dado, revelado, entregue, e que é o mesmo contexto de Êxodo, capítulo 20, e como afirmei, nós pretendemos chegar nele. Me informem, inclusive, o tempo, como é que está, eu não estou tendo acesso. E eu preciso saber se está se aproximando. Gênesis capítulo 1, então. O contexto em que esse texto está sendo entregue é o contexto que muitas vezes nós deixamos de lado. Observe. Quando você leu, quando você ouviu alguém falar, alguém pregar a respeito, muito provavelmente você não foi para o texto de Gênesis com aquele desejo no coração de ter um tempo de devoção com o Senhor, ouvir o Senhor falar com o seu coração, orar ali, lendo no princípio criou Deus os céus e a terra. O que acontece é que muitas vezes, quando nós nos aproximamos de um texto como esse, nós estamos nos aproximando dele por causa da tentativa apologética, do embate da fé, com quem? Com os cientistas, evolucionistas. Então nós nos aproximamos do texto, nos esquecendo a centralidade do que ele realmente quer.
nós nos aproximamos do texto para confrontar o amigo que estava falando sobre o Big Bang, ou quando algum pregador veio falar sobre a inteligência que está por trás de toda a criação e tentar mostrar que, inclusive cientificamente, o relato da criação ex nihilo é muito mais plausível do que todas as outras conjecturas que na história foi se desenvolvendo. Por que é importante a gente pensar, então, sobre o contexto desse texto? Inclusive sendo o mesmo contexto onde os 10 mandamentos são entregues ao povo de Deus. Porque o povo está saindo do Egito quando recebe esse texto, quando recebe essa revelação. E o povo vai entrar em Canaã. Ok? O povo está no deserto. É nesse contexto que o Senhor usa Moisés para dizer ao seu povo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Eles estão saindo de um contexto de 400 anos, em um lugar onde as pessoas pensavam como em Deus, onde as pessoas pensavam como a respeito da criação, onde as pessoas pensavam como a respeito da criação do ser humano, onde as pessoas pensavam como a respeito da construção da sociedade. Fazia 400 anos em que eles estavam ali. Para os egípcios, como para os cananeus e para os babilônios, o ser humano, eu não vou desenvolver aqui cada cosmogonia dessa aí, mas o ser humano era uma subespécie criada. Via de regra, para o egípcio, para o cananeu, criados não com um propósito, mas criados a partir da briga de um Deus com o outro, e aí sai aquilo ali, ou então criado a partir das necessidades que os muitos deuses tinham, e aí eles não queriam fazer os serviços pequenos. O que é que acontecia? Então o que é que aconteceu para eles? Eles pensaram: a gente precisa criar o ser humano, que aí eles fazem o serviço sujo, e a gente fica aqui pousando de Deus, né? Dentro dessas duas visões de mundo, a palavra de Deus é entregue e o Senhor diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Todo o relato da criação segue o mesmo raciocínio. Deus planejou, Deus visualizou o que iria criar e criou do nada. E disse: seja assim, assim seja, assim seja, assim seja e assim seja. E o texto diz: e assim foi, e assim aconteceu. O hebraísmo que está contido ali está explicando exatamente toda essa visão de mundo que o hebreu tinha recebido no Egito e que também ia receber lá em Canaã, com os outros povos que estavam lá. Se você ler o livro de Juízes, se você ler o livro de 1ª e 2ª Reis, você vai ver as influências que o povo de Israel recebeu em Canaã já. Influências diversas, de visão de mundo, de visão do ser humano. E o Senhor está dando a sua palavra ao seu povo, para dizer ao seu povo como é que de fato as coisas vieram a existir. Esse povo não estava no meio de uma sociedade que não houvesse pensado de maneira filosófica e até científica, tentando descobrir como o mundo foi feito e como as coisas se desenvolveram. Eles estavam imersos em culturas que também pensavam sobre o ser humano, imersos em cultura que também pensava sobre as realidades da sociedade. E estavam sendo libertos dessa cultura para entrar em uma outra cultura que teriam também as mesmas distorções. E o Senhor está dizendo: a minha palavra é que determinará, é que dirá a vocês, é que fixará no coração de vocês a verdadeira realidade da existência, ou simplesmente a pura verdade sobre quem é Deus, sobre quem são vocês, sobre o propósito de vocês. O que nós vemos quando comparamos a narrativa da criação das Sagradas Escrituras com todas as outras é que o ser humano, nas Sagradas Escrituras, ele tem um lugar diferente. Ele tem um lugar especial.
A criação dele não é uma criação como qualquer outra coisa, criada a partir de alguma coisa conflituosa e sem querer surgiu o ser humano, ou simplesmente criado para serviços menores. O ser humano é criado segundo a imagem de Deus. Não há relatos em nenhuma outra filosofia e religião que possa ter existido no mundo que tenha trazido um relato sobre nós, sobre seres humanos dessa forma. Então, a natureza humana não significa apenas uma estrutura biológica básica. Quando temos então a palavra de Deus como nosso alicerce único, nós precisamos entender, nós não somos apenas uma estrutura básica, biológica e específica, que tem ali então implantada em nós a capacidade de se reproduzir. Mas dois, a natureza humana não é um construto de particularidades, de um contexto histórico, de um contexto geográfico, de um contexto cultural específico, e que por isso pode ser mudado e transformado com o tempo. E em terceiro lugar, a palavra de Deus nos ensina que o ser humano foi criado com ordens e mandatos. Desde o primeiro ser humano na face da terra, Deus entregou a ele mandatos espiritual, social e cultural. Isso é base da nossa teologia reformada. Isso é base e alicerce da nossa fé. E é nesse mesmo contexto em que Moisés está dizendo ao povo de Deus, nós fomos criados e os mandatos estavam aqui, Deus deu a ordem aqui. É nesse mesmo contexto em que o Senhor desce no monte para entregar agora os mandamentos. Eles estão vivendo ali no deserto e o Senhor está fazendo uma recapitulação da história, mostrando como eles chegaram até ali. Mas ao mesmo tempo dizendo ao povo, eu estou renovando a minha aliança com vocês. A aliança que eu fiz na criação, eu estou renovando com vocês agora. A aliança do Sinai é a renovação de tudo aquilo que Deus já tinha entregue ao seu povo desde que criou o mundo. E agora, de forma mais sistematizada, ele entrega essas verdades ao seu povo. O que nós cremos como verdade revelada é exatamente o que nos define. O que nós cremos como Sagrada Escritura é lá onde consta absolutamente tudo que pode definir a você. Todas as suas emoções, todos os seus pensamentos, tudo o que se passa no universo de seu próprio coração. É a palavra de Deus revelada que define, que destrincha, que esmiuça e que explica. Se há conflito em nós, é a palavra de Deus que pode resolver. Se há conflito em nós, é ela que pode explicar. Se há conflito em nós, é ela que pode revelar. Por isso, pela palavra de Deus, nós precisamos reconhecer que ser imagem de Deus significa dizer que nós somos pessoas criadas. Pessoas criadas. Nós somos criatura. Ele nos criou e como pessoas criadas, criatura, nós temos absoluta dependência de Deus. Absoluta dependência no caminho, nós temos esse caminho determinado, a vida é determinada por Ele, a nossa existência é ditada por Ele, regida por Ele, consumada por Ele, não podemos acrescentar um só fio de cabelo à nossa existência, ela é completamente conduzida pelo Senhor e condicionada por Ele. Tudo o que você vive em sua vida, o Senhor está conduzindo tudo isso. Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo diz, num contexto de discussão filosófica, num contexto da alta academia grega. Nele, nós vivemos, nos movemos e existimos.
Mas além de sermos essa criatura, nós somos também pessoa. Então observe, a nossa identidade, ela está no fato de sermos pessoas criadas. Somos criaturas dependentes de Deus, nos movemos, existimos, vivemos nele, mas somos pessoas. Nós temos uma independência relativa, condicionada. Porque somos pessoas. Deus não nos criou robôs. Deus não nos criou de forma manipulativa, como marionetes. Ele nos fez pessoas. Nós temos responsabilidade espiritual e moral. É porque somos pessoas que Ele firmou aliança, pacto conosco quando nos criou. É porque somos pessoas que nós podemos ouvir o chamado, ouvir a vocação do Senhor. Como Josué diz, escolhei hoje a quem vocês vão servir. Temos essa independência relativa. São aparentes paradoxos, filosoficamente falando, mas jamais podem ser retirados do relato bíblico sobre o ser humano. Nós temos uma liberdade de escolha, mas essa liberdade não é plena, essa liberdade é condicionada. Nós vivemos e nos movemos em Deus. Ele nos criou, nós somos criaturas. É por isso que o existencialismo é tão contrário à palavra de Deus, porque segundo os filósofos, o homem só pode ser livre se ele for totalmente e plenamente livre. Qualquer limitação nisso retira a liberdade como um todo. Essa percepção é exatamente a percepção que não chegou ao entendimento de quem é Deus. Porque compreendendo a grandeza desse Deus, o tamanho infinito desse Deus, nós podemos compreender então que existirmos nele é a total liberdade, porque jamais atingiríamos os seus limites diante da nossa pequenez. Por isso nós nos curvamos diante dele. A Bíblia ensina a condição de criatura, bem como essa condição de individualidade pessoal do homem. Mas negar qualquer lado desse paradoxo significa não fazer justiça à descrição bíblica da nossa própria natureza. A queda corrompeu a nossa natureza, mas a queda não modificou a nossa natureza. Ainda que em pecado, o homem continua sendo criatura e continua sendo um indivíduo, uma pessoa. Mas é aqui nesse ponto que nós paramos para o próximo tema, para que a partir da queda a gente possa compreender então um pouco essa dinâmica. Como faz o homem morto para desenvolver sobre questões da sexualidade e como faz aquele que foi ressuscitado em Cristo, resgatado, para desenvolver agora a sua própria identidade e sua sexualidade. Então amanhã, a partir da queda, nós desenvolvemos, entendendo que só é possível nos conhecer quando nós nos curvamos àquilo que já foi revelado sobre o próprio Deus. E não da forma que o existencialismo cultural tem nos ensinado, mas da forma que os nossos símbolos de fé têm ensinado por séculos e séculos aos nossos pais, aos pais dos nossos pais e aos pais dos nossos pais. Que o Senhor nos abençoe então no restante do dia hoje e amanhã, então nós vamos tratar sobre desejo, atração e santificação. Amém? Vamos orar? Eu quero orar com vocês e então eu não sei se ainda vai restar o tempo aí para as perguntas, mas a gente fica à disposição. Deixa eu orar com você. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor se revelou a nós. Obrigado por Cristo Jesus, em quem nós temos a nossa imagem restaurada, resgatada, vivificada. Santifica-nos em Cristo, Pai, na Tua palavra e em nome dEle que nós te pedimos. Amém, Senhor.